Bom, eu, terminando agora comigo, vou fazer uma apresentação da nossa proposta, da Voz do Cidadão. Relativo simplesmente à área que eu atuo, que é de comunicação. Então nós estamos estudando junto com o Fórum, com a BPI, uma estratégia de argumentação em defesa da propriedade. Eu vou pedir desculpa a vocês, o conceito de propriedade aí é um conceito de senso comum. A grande questão que se coloca na mídia brasileira, na mídia de massa no Brasil, é primeiro defender o senso comum dos conceitos, os valores universais. Porque se a gente não entende isso, não vai entender a aplicação específica ou especial ou singular do conceito, como eu acredito que haja essa confusão no Brasil. A Voz do Cidadão, por isso, ela trabalha no campo da mídia, especificamente da mídia. Ela não tem uma pretensão pedagógica, ela tem uma pretensão de argumentar com a opinião pública, de mostrar outras faces de noções que são detectadas pela opinião pública. Então, a opinião pública é uma arma de cidadania. Como o nosso negócio é desenvolver cultura de cidadania, é a maneira como nós vemos o desenvolvimento da sociedade brasileira, historicamente, uma sociedade que tem uma cultura de cidadania, entendendo-se a cidadania essencialmente como cultura política, subdesenvolvida. Nós conseguimos desenvolver todos os campos, praticamente todos. Eu acompanho 30 campos da expressão cultural brasileira há muitos anos, no nosso portal, e eu garanto a vocês, o desenvolvimento especificamente da cultura de cidadania, da nossa educação, dos nossos costumes ou maus costumes, como alguns querem, políticos, fica bem aquém do desenvolvimento de qualquer outro setor da vida nacional. Então eu costumo dizer que essas campanhas que têm surgido na sociedade, reclamando responsabilidade social, responsabilidade civil, responsabilidade fiscal, responsabilidade socioambiental, na verdade se resume a uma só campanha, a uma só demanda, ainda não, vamos dizer assim, formalizada na opinião pública brasileira, que é uma demanda sobre responsabilidade tão simplesmente. E uma demanda sobre responsabilidade, na verdade, é a demanda sobre a lei, sobre a legalidade, sobre a capacidade que, antropologicamente falando, ou sociologicamente falando, o brasileiro tem de responder à lei, responder ao seu dever, responder às suas obrigações. Nós temos uma cultura, já desde a época da colônia, onde graça apenas os direitos. Como direito, não existe direito, é impossível a concepção de um direito sem dever. É dever, principalmente daqueles que têm acesso aos meios de comunicação, explicar à opinião pública exatamente isso. Quais são os seus deveres, quais são os deveres da sociedade que, na verdade, fazem com que o Estado possa, de fato, garantir os direitos tão falados. Quando a gente está falando de valores universais, é preciso traduzir para a opinião pública, na mídia de massa, os 4 valores universais mínimos, né? Eu estou falando dos valores que fundam a cultura judaica, a cultura islâmica, a cultura cristã, que existe desde antes disso, desde o Código de Hammurabi, né? Então, enquanto o Brasil estiver confundindo a opinião pública, o senso comum, o conceito de vida como condições de vida, estiver se referindo à justiça, na verdade, dentro de um aspecto apenas estreito dela, que é a justiça social, ou estiver concebendo a liberdade, o valor humanista, o legado humanista da liberdade, como liberdades civis, liberdade de fazer o que bem quer com o seu próprio corpo, por exemplo, enquanto estiver entendendo propriedade como um direito coletivo, um exercício de formas de propriedade coletiva,
nós não vamos ter uma noção de cidadania, não vamos ter uma cultura de cidadania no Brasil. Não adianta fazer diplomas legais, garantir na letra da lei, na forma da lei, se o juiz lá de primeira instância, se qualquer cidadão, qualquer corporação vai interpretar isso de maneira diferente. Eu costumo citar aqui que nós devemos chegar agora, nesse início de século, a um conceito de cidadania que é o conceito mais evoluído, que é o conceito que entende a cidadania. Quando eu falo entender, não é no meio acadêmico, não. Eu tenho certeza que os doutores aqui presentes em qualquer academia têm total conhecimento disso. A minha questão é saber se o sistema de comunicação brasileiro, os nossos reprodutores de valores simbólicos no sistema de comunicação, na opinião pública, daqueles que elegem os deputados, elegem os senadores, elegem os mandatos dos executivos, nos 3 níveis, entendem isso. Essa é a questão. Num primeiro momento, cidadania é de fato direito social, pode ser filantropia, pode ser moral religiosa, assistencialismo, etc, etc. Se usa muito o termo de solidariedade, é difundido na mídia de massa a noção de cidadania enquanto solidariedade. Mas isso não é a cidadania que o país está a demandar para enfrentar a miséria política que ele está vivendo nos últimos anos. Num segundo momento, tende-se a achar que a cidadania é expressão de direito civil, é civilidade, é urbanidade, é aquele dever que nós temos, nós, formadores de opinião, nós que estamos aqui, que temos diploma superior, nós que temos boa educação, que temos discernimento político, ou seja, os deveres que nós temos diante dos nossos iguais. Eu diante de você, você diante de mim. Eu não paro o carro em cima da sua garagem, porque eu sei que parar o carro em cima da sua garagem atrapalha. Isso é suficiente? Esse entendimento de cidadania no senso comum, enquanto civilidade, boa educação, patrulheiro, bandeirante, é suficiente para o Brasil para enfrentar tal monta de degradação na representação política, no contrato de representação política que nós temos assistido na história recente do Brasil? Essa é a questão. E por fim, nós podemos terminar que o conceito mais acabado de cultura de cidadania é o conceito de direitos e deveres políticos. É o conceito de controle social de mandatos, de governos, de orçamentos, de justiça e de segurança, que é o que meus companheiros aqui falaram bem melhor do que eu. Então, este é o conceito de cidadania que interessa ser massificado na opinião pública, no sistema de comunicação. Quem é responsável por isso somos nós. Nós é que temos que abrir esse espaço para este conceito, não admitindo qualquer conceito menos evoluído ou menos exigente politicamente do que este último conceito. Nos países de língua saxã, precisamente na Inglaterra, esse foi o entendimento que a sociedade chegou, a sociedade civil, na década de 50. Portanto, nós estamos 5 décadas atrasados, mas vamos ter que enfrentar isso. Então, aí os 3 sistemas de reprodução de valores simbólicos. Nós temos a educação, já foi falado aqui o esforço que Alexandre no fórum faz de educação, o esforço que o Sind Receita faz no âmbito da justiça. E, na minha opinião, nós temos que contar com aquilo de mais excelente que nós temos, que é a mídia. A cultura brasileira tem uma facilidade muito grande de entreter e se informar. Nós somos muito bons de mídia. Sem dúvida alguma, uma das excelências da nossa expressão cultural é a mídia. Pergunto eu a vocês, por que não utilizar esse sistema na reprodução dos valores do legado humanista, dos valores da propriedade, dos valores da liberdade, dos valores essencialmente da cidadania? É essa a questão. Enquanto a gente tiver uma mídia que só entretém ou só informa, ou que não aponta para uma saída, nós vamos ter a miséria política muito aquém de qualquer outro setor brasileiro. Isso não estou inventando, não saiu da minha cabeça, isso saiu de observações e estudos que nós, na Voz do Cidadão, fizemos de outros modelos de organização da sociedade civil. E como aqui no Brasil a gente tem uma boa e uma má influência da cultura americana,
Eu vivo recomendando que a gente ouça como é que a América fez na década de 30, 40 para combater a destruição, a barbárie da representação política americana, na organização da sociedade civil americana, com a campanha, essa brilhante campanha que, na minha opinião, foi o marco na história moderna da organização do Estado democrático de direito, que é a campanha do Crime Does Not Pay, que é a campanha americana. Isso não foi criado em Hollywood, isso foi uma articulação da inteligência, da intelectualidade americana da época, do empresariado. O empresariado compareceu lá com aquilo que mais importa, que é recursos, e, sobretudo, a mídia cedeu espaço. A Fox Corporation chegou a tirar 2 milhões de exemplares na década de 40 sobre essa história em quadrinho aqui do Crime Does Not Pay, e não havia televisão na década de 40, eu quero lembrar a vocês. O Brasil não só tem essa mídia de televisão, como tem uma das melhores, tecnicamente falando, televisões do hemisfério sul. Por que a gente cansa de campanhas da sociedade civil? Porque elas não têm essa visão estratégica. Elas são campanhas que apenas reclamam, apenas repudiam, apenas, entre aspas, denunciam, né? Qualquer jornalista acha que denuncia, mas na verdade ele denuncia entre aspas. Quem denuncia é o procurador. É importante que a mídia entenda isso, que ela tem que trabalhar para o Poder Judiciário. É importante que se cubra o Poder Judiciário no Brasil. Né? Nós temos um vício, desde a época da colônia, de achar que o poder da democracia reside no Poder Executivo. Vamos deixar o Poder Executivo de lado? O Poder Executivo não vai construir o Estado democrático de direito. O que vai ser construído vai ser a sociedade civil junto com o Judiciário. E um pouco também do Legislativo, né? Então, essas campanhas mostram a indignação da sociedade civil, mas não apontam para um resultado. O que a Voz do Cidadão está querendo fazer, que é a missão dela, pelo menos já tem 2 apoios importantes, que é da própria Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e do Fórum Nacional de Combate à Pirataria, é desembocar isso numa grande campanha de resgate dos valores do Estado democrático de direito. O Brasil tem que entender que o Estado da democracia é o império da lei, né? O Brasil, então, não é para ter jeito, é para ter direito. Então, enquanto nós não fizemos esta e outras, a Voz do Cidadão tem um cardápio, um menu de campanhas para propor para a sociedade civil, num primeiro momento. A gente sabe organizar prêmios de empresa empreendedora, prêmios de empresa de recursos humanos. Outro dia eu estava vendo isso, né? Empresas que tratam bem seus funcionários. Por que não organizar brigada de cidadania dentro da empresa, não organizar seminários internos dentro das empresas e dentro das entidades também, para discutir o estado da cidadania no Brasil? O que vem a ser cidadania no Brasil? Nós somos cidadãos de fato? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Ou nós só reclamamos direitos, sem perceber que o dever, não é nosso também, antes de ser do outro. Então esse é o convite que a Voz do Cidadão faz a entidades e a empresas para que se agregar e organizar essa campanha.